Paz e graça, irmãos. Olha eu aqui. Hoje resolvi aparecer para vocês. Na correria do dia a dia a gente não conseguiu fazer as edições. Vamos fazer aqui ao vivo mesmo. Não vai ter edição esse vídeo, mas eu creio que Deus vai liberar a palavra e isso que é importante, né? Então, eu quero consagrar essa palavra a Deus nesse momento. Eu sempre costumo orar antes de gravar, mas eu vou orar aqui com vocês agora. Senhor, meu Deus e Pai, eu apresento essa palavra a Ti. Que fale o Senhor e não fale eu, Pai. Nós queremos engrandecer o Teu santo nome. Estamos aqui para fazer a Tua vontade e não a nossa, Pai. Fale, Senhor, o Senhor. Que diminua eu, que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus me deu tantas palavras esses últimos dias, eu não tenho como assim falar todas elas. Eu preciso me programar. Mas aí na hora de gravar, no dia de ontem, eu falei, Senhor, qual delas que eu vou pregar? E o Senhor me deu Abacuque, esse profeta que poucos conhecem. Irmãos, eu estou aqui na frente de casa, então às vezes vem alguns barulhos aqui, não vai ter edição, então eu peço perdão para os irmãos, tá? Pelos barulhos, os rumorinhos atrás. Foquem em mim aqui na palavra. Então, o profeta Abacuque, ele não vai... A gente não tem muita informação da sua genealogia, da sua história. Eu fiz algumas pesquisas e o profeta Abacuque, ele não tem uma referência, nada. É um profeta misterioso, digamos assim. Abacuque significa abraço. Eu achei interessante porque ele viveu em um tempo onde nós vivemos. É como se fosse uma alusão nos dias de hoje. Você vai pegar o livro, você vai ver ele já indagando a Deus o porquê que Deus não se manifesta. Por que Deus não está ali? Deus, ele em nenhum momento aparece, ele não responde orações, ele está em silêncio. E quantas vezes a gente se encontra nessa situação do Senhor estar em silêncio, né? Você vê destruição por toda parte, você vê tristeza, você não encontra respostas e o Senhor fica em silêncio. Era uma época onde os babilônicos, onde o pecado estava muito grande. Abacuque viveu num tempo onde o Império Babilônico, pouco antes do rei Nabucodonosor fazer sua invasão, um tempo onde a iniquidade de Judá era grande, e por isso foram castigados pelos caldeus. Por todo lado havia injustiça, violência, não se via nenhuma solução para aquele tempo, e os poderosos exploravam os povos. Enriqueciam em cima de violência e assassinatos, adoravam seus deuses, mudos e inúteis, dor, lamento e destruição. Isso parece muito semelhante aos dias de hoje, né? Então você vai ver já no primeiro capítulo, ele fala assim: Ó Senhor, quanto tempo ainda vou ter de pedir ajuda? Antes que o Senhor me ouça. Eu grito ao Senhor, mas é em vão. Não recebo resposta, socorro, violência é o meu grito, mas ninguém aparece para me socorrer. Porque o Senhor me fez ver a injustiça e contemplar toda essa maldade. Para qualquer lugar que eu olhe, existe violência e destruição. Há luta e briga por todo lado, a lei não é cumprida, nem os tribunais se faz justiça, pois os perversos são muitos e numerosos mais que os justos. E com isso a justiça é torcida. O Senhor respondeu: Preste atenção e ficarão de boca aberta. Vocês ficarão espantados com o que eu vou fazer muito em breve. Ainda enquanto estiverem vivos, eu farei uma coisa que vocês terão de ver para crer. Essa é uma tradução mais atualizada. Eu estou preparando os caldeus, uma nação cruel e violenta,
que marchará por toda a terra para apoderar-se de moradias que não são suas. É uma nação apavorante e terrível. Fazem o que bem entendem, criando as suas próprias leis e ordens. E aqui ele vai continuar a falar dos caldeus. Então, até o capítulo 2, ele vai falar ali, ele vai destronar ali o que eles fazem, né? E aí ele fala mais uma vez com Abacuque. E o Senhor me disse: escreva minha resposta em tábuas, em letras bem grandes, para que qualquer pessoa que possa ler a mensagem facilmente saia correndo para contar a outros. Essas coisas que planejei, porém, não acontecerão imediatamente. Devagar, com determinação, certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente, o cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. Anote isso. Os homens perversos confiam em si mesmos, seus desejos não são bons e acabam fracassando, mas o justo viverá pela fé. E aí você ouve essa palavra num tempo onde mais ou menos uns 600 e poucos anos antes de Cristo, e você olha para cá em 2024 e não vê diferença. Nós não vemos diferença. Nós vivemos em um tempo onde não há justiça mais. Nós estamos no Brasil e por todos os lados a injustiça está por todos os lados, o pecado está por todos os lados. Os líderes da nossa nação estão explorando os pequenos. As famílias estão destruídas. Você que está buscando, está cansado porque você vê tanta coisa errada, é dentro da sua casa, é fora da sua casa, e você cansa, você não consegue, você está sobrecarregado. Porque eles são muitos, ele fala, eles são muitos. Por que eles são muitos? Porque multiplicou-se a iniquidade, multiplicou-se o pecado, e quando multiplica o pecado, automaticamente abre-se porta a demônios, e esses demônios assolam todos os lugares onde eles andam, onde eles vão ali atuando, né? Então eles vão destruindo tudo que eles vê pela frente. E aí me vem essa palavra e eu falei, meu Deus, é muito forte, porque eu já preguei eu já falei algumas vezes sobre essa palavra, sobre viver pela fé, né? Abacuque, ele vai falar de viver pela fé, e no Velho Testamento eu acho que você vai ver só 2 vezes falar sobre viver pela fé, e é exatamente nesse livro que vai falar. Fala-se no Novo Testamento 3 vezes em viver pela fé, se não me falha a memória. Então viver pela fé, irmãos, é algo que é a referência daquele que confia em Deus. Aquele que confia em Deus vive pela fé. Eu anotei aqui algo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu anotei no meu celular, irmãos. Vamos ver se eu lembro. Os judeus, eles têm sempre um significado das palavras, eles têm sempre uma origem das palavras, do que elas trazem. Eles levam a sério isso, né? Então, a fé para os judeus significa emanar. Emanar, para eles, é agarrar-se com força, é agarrar com todas as suas forças. E emanar, traduzindo para o português, nos tradutores que fez essa tradução, nos trouxe a palavra fé. E fé também vai trazer, de emanar, vai também trazer amã. E amã significa firmeza. Então você tem agarrar-se com firmeza, emanar amã. E quando você fala amém, você está decretando que você agarra com firmeza aquela palavra que você ouviu,
e você crê com firmeza e agarra com firmeza e aí você fala amém. Então, irmãos, a fé, ela é agarrar com firmeza. Ela é a única solução. Não há esperança sem a fé. Abacuque, ele olhava e ele não via solução. Ele se desesperou. Geralmente um profeta, ele recebe de Deus para passar para o povo a mensagem. Nesse caso, Abacuque olha para o povo e fala com Deus. Fala, até quando, Senhor? Porque já não havia mensagem para entregar para o povo. E aí o Senhor se manifesta. Certamente virá e não tardará. Mas espere com paciência. Aí você olha e vê e não tem vida mais. Você olha e não tem mais solução. É difícil, irmãos, crer quando tudo diz que não, né? É difícil quando tudo tá devastado. Imagina você andar num deserto e Deus falar que vai jorrar água das rochas. É difícil. Quando você não tá vendo nada disso. Quando o que você vê é destruição. E o que é real é o que você pega, é o que você vive. Então, irmãos, Deus ele vai aparecer para Abacuque e ele vai trazer a esperança para Abacuque. A esperança é a fé. E também aqueles caldeus, eles também tinham os seus deuses. A iniquidade de Judá naquela época estava muito assolada, né? E aí Abacuque ele fala assim, eu sei que nós somos, que nós erramos, que nós pecamos. Ele fala aqui, ó. O Senhor, meu Deus, meu santo, Senhor eterno, será que o seu plano em tudo, isso é nos destruir? É claro que não. Ó Deus, nossa rocha, Senhor, resolveu dar poder aos caldeus para nos castigar e corrigir por causa dos nossos pecados? Nós somos perversos, mas eles são piores que nós. Será que o Senhor, que não tolera o pecado de maneira alguma, vai ficar assistindo calmamente eles nos devorar? O Senhor poderia ficar quieto enquanto os perversos destroem os que são mais justos do que eles? Sabe aquela coisa assim que você fala assim, nossa, eu sei que eu não sou santo, assim, eu peco, eu tenho minhas falhas, mas olha fulano vive a vida toda errada e é abençoado. Nada acontece com ele, nenhuma sentença vem para ele, as coisas boas só acontecem com ele, comigo que tô aqui buscando fazer a coisa certa, agradar o coração de Deus. Eu tô orando pelo meu marido, pela minha esposa, eu tô ofertando, eu tô dando dízimo e parece que as portas se fecharam, parece que quanto mais eu oro, mais capeta aparece. E aí ele pega e fala, nós somos perversos, tipo assim, nós erramos, nós também pecamos, mas eles pecaram mais. Às vezes nós falamos isso, né, irmão? Às vezes a gente fica fazendo essa comparação. Mas o Senhor, ele não está aqui para fazer comparações. Porque, independente do que aconteça, irmãos, ele não tem filho predileto. O Senhor, ele não tem filho predileto. Ele ama tanto os justos quanto os injustos. Ele ama. Ele morreu por todos. Mas existe uma diferença entre eu e ele. Entre você e o injusto. É que você carrega a justiça que o Senhor selou na cruz. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Abacuque não tinha esse selo ainda. Abacuque, se Deus não se manifestasse diretamente a ele, não tinha voz de Deus, não tinha presença de Deus. Então imagina o frio que ele sentiu naquele tempo. Imagina a solidão que ele sentiu. Nós temos uns aos outros, irmãos. Ele estava sozinho naquela destruição. Não tinha ninguém, não tinha Espírito Santo. Ele tinha uma fé, ele tinha Deus dentro dele, mas Deus estava em silêncio. Às vezes você está aí, Deus está em silêncio com você.
você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa: o justo viverá pela fé. E é fácil falar, né? Na prática é bem diferente, mas é a nossa única certeza. É a única base sólida da nossa vida. Nós não temos para onde ir, irmãos. Nós não temos para onde ir. Abacuque, quando ele vê Deus falando que tinha algo pronto para eles, ainda que havia muita destruição em sua volta, Abacuque se encha, se encoraja de fé. E aí ele vem e nos traz o que chamam de poesia. Os judeus chamam de poesia o que Abacuque fez. E aí ele diz assim, no capítulo 3, esta é a oração de triunfo que Abacuque cantou ao Senhor. Ele cantou: ó Senhor, agora que ouvi falar dos seus planos. Eu vou ler na outra versão, que eu prefiro mais essa versão aqui. Eu já vou ler no capítulo 3, versículo 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aqui ele até deixa uma declaração para fazer uma música. Tem até uma canção, né, do Diante do Trono, que canta este versículo. E eu venho aqui te dizer, irmãos, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, ainda que você não veja solução, ainda que você não tenha dinheiro, ainda que você esteja desempregado, ainda que você esteja condenado pelos médicos, vai morrer, ainda que você esteja rejeitado pelos seus pais, pelo seu marido, pela sua esposa, ainda que você receba não de todos os lados, você tem o sim do Senhor, o sim e o amém do Senhor. Você tem o sim eterno do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor tem o sim e o amém àqueles que crêem nele. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós somos mais que vencedores. Antes de Abacuque existir e liberar essa palavra para nós, antes, ele é o grande eu sou. Antes de tudo acontecer, antes dos seus fundamentos, ele é o grande eu sou. Antes mesmo, irmãos, de Satanás cair, Deus já havia preparado o Messias para nos enviar, porque ele sabia que Satanás ia trair ele. Ele já tinha um plano perfeito. Jesus não é o segundo plano, Jesus é o plano original. Jesus, ele dá ênfase ao primeiro plano, porque ele é o plano original. Ele já sabia que o homem ia cair. Sabendo disso, ele já abriu ali esperanças para o povo, porque ele não queria se livrar desse povo, ele não quis se livrar de você. Ele não quer se livrar de você nem de mim. Ele quer nos dar esperança. Ele na verdade, ele já nos deu. Nós que temos que acreditar nisso. Nós que temos que crer, emanar, agarrar-se com firmeza. Agarrar-se com firmeza, irmãos. Espera aí que a minha Bíblia caiu, irmãos. Bíblia não pode cair, não. Agarrar com firmeza, irmãos. Agarrar com firmeza aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu uma palavra, vai viver. Creia nessa palavra. Não creia naquilo que o homem diz. Juiz falou, está condenado. Não. O juiz dos juízes pode te dar esperança. Se a justiça falou, vai perder. O juiz dos juízes diz para você que você é herdeiro com Cristo. Só que tem um preço a ser pago. O preço a ser pago é você ignorar tudo que você vê.
e você olhar para cima. Irmãos, quando nós estamos num poço, não tem outro lado para olhar. Você está num poço, você olha para cima. Não espere estar num poço. Seja num poço ou numa montanha. Seja num palácio ou numa casinha de sapê. Seja no seu conforto ou nas ruas, seja com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, nós temos que glorificar o nosso Deus. Ainda que a figueira não floresça, nós vamos glorificar e viver pela fé. Diga para você, diga para Satanás, diga para o teu Senhor que você vive pela fé e que você é mais que vencedor. Em nome de Jesus, se agarre. E agora, para finalizar, eu quero contar algo para vocês. Imagina que você está num naufrágio. O barco virou. E as ondas são muito fortes. Só você e o barquinho. As ondas são tão fortes que o barco virou e ele quebrou no meio. Porque com a queda da onda, quebrou o barquinho e você não tem mais o seu barquinho. Tá dando cãibra nos seus membros e você começa a perder força. E você tem poucos minutos e ali você começa a olhar para o céu naquela bagunça das águas ali se debatendo. Você respira e tenta se acalmar. E você olha para o céu e você fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu confio em Ti. E de repente aparece uma boia. De repente aparece uma boia para você. Só que ela está numa certa distância, mas os seus membros estão pegando, tá dando cãibra de tão frio que tá nas águas e você está começando a congelar. O que você vai fazer para chegar nessa boia? Você vai, com todas as suas forças que ainda resta, você vai tentar chegar nessa boia. Para agarrar-se com ela, com todas as suas forças. É assim a fé. Você tem que agarrar na boia com todas as suas forças, para que quando você estiver boiando ali, o Senhor venha e te pega pela mão, porque Ele te deu a chance de você poder acreditar que Ele existe, acreditar que Ele pode. Se Ele enviou a boia, Ele vai enviar o barco, Ele vai enviar o helicóptero, Ele vai enviar o que Ele precisa, o que você precisa. O que você não pode é acreditar que você está sozinho, que você vai morrer. Em nome de Jesus eu deixo essa palavra emanar. Agarra-se com força. O justo viverá pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Um abraço para vocês.